Preste atenção nisso, irmãos. O apóstolo Paulo diz: prove a si mesmo, veja se você está na fé. Haviam tantos que estavam com Jesus, mas, mesmo estando com Jesus, eles ainda precisavam passar, eles estavam passando por um processo, mas eles permaneceram com Jesus. Eles não falaram: ah não, eu não sou digno disso, eu não sou digno daquilo, eu ainda faço isso, eu ainda faço aquilo. Não, eles não queriam fazer aquilo. Mas o que eles fizeram? Quem somos nós, Senhor? Para quem iremos nós? Eles abriram um caminho para o Senhor fazer a obra na vida deles. Abra esse caminho você também, irmão. Abra esse caminho você também, irmão. Para Deus fazer a obra na sua vida, não é mérito seu. Isso não é mérito seu. Não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é uma rendição total ao Senhor Jesus Cristo. O que primeiramente vem pelo arrependimento. Nós nascemos debaixo do pecado. Primeiro nós temos que ver que nós somos seres pecadores e que Deus abomina o pecado. Deus odeia o pecado. Deus abomina o pecado. Irmãos, Deus separou o homem que Ele tanto amava pelo pecado, e essa separação Ele chamou morte. Deus abomina o pecado, irmãos. E a primeira coisa com o arrependimento que vem, é que você vai odiar o pecado. Você não quer ser mais dessa forma que você era antes. Você quer se arrepender disso. Você se arrepende disso. Você não quer ser isso que você era. Que, como o apóstolo aqui diz, que pelas concupiscências, ele fala assim, portanto lembrai-vos de vós, noutro tempo, eram gentios na carne, chamados em circuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, e naquele tempo estáveis sem Cristo. E mesmo você que nasceu na mensagem, seus pais eram cristãos, irmãos, todo mundo tem que passar pela sua própria experiência. Filho de crente não nasce, mas enfim, nasce crente. Você tem que se arrepender também. Quando chega a hora da sua responsabilidade, você tem que se arrepender, meu filho. Na sua escola, em todo lugar, veja já desde cedo, mas enfim, é um arrependimento, irmãos. E aí o que acontece? Quando você não larga Jesus, eu não vou largar Jesus. Não vou largar Jesus por causa disso. Pedro não largou Jesus por causa disso. Por causa que ele negou ele, não foi uma vez, não foi duas vezes, foi 3 vezes. E na hora que ele negou a 3ª vez, você sabe o que aconteceu? Nós nega Jesus, nós não está vendo Jesus. Mas quando Jesus negou ele a 3ª vez, Jesus fez assim, Jesus olhou para dentro dos olhos dele, para dentro da alma dele. Aí você pensa, meu Deus, que olhar que foi esse? Que olhar que foi esse, irmãos? Não foi aquele olhar de chamas de fogo, de juízo. Foi um olhar de misericórdia, ele foi atrás de misericórdia. Você também vai atrás de misericórdia. Enquanto é tempo, cada um de nós, o que não se arrependeu, o que ainda não se converteu, o que ainda não nasceu de novo. Porque a diferença é, você é nascido ou não é nascido de novo? Isso é a diferença no reino dos céus. O novo homem que nasce, ele odeia o pecado. Irmão, se a sua cabeça começa a ir veredar para o lado do pecado, aceitar, irmão, presta atenção. É um arrependimento contínuo. Esse novo homem que nasce, irmãos, ele odeia o pecado. Ele ama a Deus porque Deus odeia o mundo. Tiago diz assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis que se vós, aqueles que fazem inimigos
Amigos do mundo se constituem inimigos de Deus? Deus odeia o pecado. A partir desse momento, esse novo homem que nasce, irmãos, através do arrependimento, ele também odeia aquelas coisas que ele fazia antes. Irmãos, peça a Deus o Espírito dele, irmãos. Peça a Deus o Espírito Santo. Faça o que ele está pedindo lá. Vai lá em Atos dos Apóstolos lá. Arrependa-se primeiro, veja isso. Veja se está conforme a Escritura o seu arrependimento. Vai lá e faz o que Jesus mandou fazer para você ver o que vai acontecer na sua vida. Atos 2:38. Veja se isso não vai operar através de você ou não. Faça a prova dele, ele já disse isso em Malaquias. Faça a prova de mim. Faça a prova de mim. Cumpra a minha palavra para ver se eu não abrirei as janelas dos céus e cairão das bênçãos de Deus sobre as vossas vidas. Façam prova de mim, disse o Senhor. Ele falou desse jeito, irmãos. Nós não temos um Deus que está longe. O nosso Deus está perto. Nosso Deus é um Deus presente. Nosso Deus é um Deus que nos criou. Ele te criou, meu irmão. Ele não te trouxe aqui à toa. Nenhum de nós aqui nasceu à toa. Ou você acha que Deus faz alguma coisa à toa? Nada que Ele fez é à toa. Agora, o que Ele quer de você? O novo homem. Dá espaço para isso, irmãos. Dá espaço para isso, irmão. Dá espaço para isso. Dá espaço para isso, irmãos. O que aconteceu lá com aquele povo?